Mas, enfim. E aí eu consultei essa cartomante de 15 em 15 dias. E a Vivi falou assim, olha, Cliff, eu infelizmente não consigo mais, não tenho mais como te ajudar, porque a Vivi também estava passando por um período bem conturbado da vida dela. Não consigo mais te ajudar. E, e aí eu estava completamente sozinho. E aí no quarto atendimento, eu lembro que eu cheguei para essa pessoa, né? Então a Mariazinha, eu vou colocar o nome. Bom, eu posso colocar a Cláudia, porque tem tanta Cláudia por aí, né? Então a cartomante era a Cláudia. Então eu cheguei para a Cláudia, eu abri o vídeo e eu simplesmente chorando, eu chorando. Eu não aguentava mais de dor, eu chorando. E aí eu passei, sei lá, uns 10 minutos e ela falava para mim, Cliff, calma, calma, Cliff, o que está acontecendo? Calma. E eu não conseguia falar. Até o momento que eu consegui me acalmar. E aí falei, né? Fiz uma consulta e falei. E aí ela me falou uma coisa que foi incrível para mim. Ela falou o seguinte, Cliff, quer saber de uma coisa? Se é para te ficar sofrendo, se tu não sabe, não consegue aguardar, vai lá e fala com ela. Pelo menos, se for para acabar, acaba tudo de uma vez. Mas na minha cabeça, né, as palavras vai lá falar com ela que tudo vai dar certo. Só que eu não tinha me preparado antes. E aí eu escrevi uma coisa toda bonita e tudo mais, e aí eu fui falar com ela. Detalhe, deixa eu fazer um parêntese de uma coisa que vai ser importante depois. Quando eu voltei pela última vez, eu tinha uma pasta, não é pasta, é uma bolsa. Eu tinha uma bolsa que dentro tinha pastas que eram pastas de documentos, certificados e coisas. E no meio dessa daqui, como a gente fez a mudança, eu botei uma pasta dela nessa bolsa que eu tinha. E 1 ou 2 semanas depois que eu voltei, eu vi isso e mandei uma foto para ela, só que dali a gente não falou nunca mais. Guarda essa informação que vai ser importante, tá? E aí a Cláudia falou, então vai lá e fala com ela. E eu tomei coragem, fiz um textinho. E se ela falasse para mim, volta, eu pegava cipó, eu pegava navio, eu ia de carona, eu ia do que fosse. Daqueles 150 mil, de tudo aquilo que eu tinha me sobrado, tinha pago minha irmã, dívida e coisa e tal, tinha sobrado na minha conta, na época, 14 mil e alguma coisa. Era a última coisa que eu tinha de valor. E eu tinha ido, não importa, eu tinha pego o ônibus, eu tinha ido. Mas aí eu mandei, e aí isso foi de manhã, e à noite ela me manda um áudio falando assim, olha, ainda é pouco tempo para o novo Cliff, né? Para a nova fulana, e nesse momento não. Enfim, eu não lembro exatamente as palavras, mas, enfim, falou que não ia voltar. No outro dia, a minha irmã me fala, sabe quem é que tá namorando? A fulana. E aí eu stalkeava muita coisa pelo celular da minha irmã, e aí eu fui olhar no celular dela, mais ou menos umas 2 semanas, se eu não me engano, umas 2 semanas depois de eu ter ido embora, começou a namorar. Olha só, relacionamento sério no Facebook. E aquilo me doeu tanto, que eu estava na cozinha, eu saí da cozinha e eu socava a minha mão dessa forma e sentei na cama
do meu quarto e falava, agora eu vou aprender essa merda. E eu falava várias vezes com o dente cerrado, agora eu vou aprender essa merda, agora eu vou aprender essa porcaria. E ali eu fiz a primeira promessa para mim. Só que eu continuava stalkeando. Dali a algum tempo, eu fiz uma segunda promessa. Eu vou parar de stalkear. No entanto, eu conto em alguns vídeos que depois dessa promessa que eu fiz, dessa decisão que eu fiz para mim mesmo de parar de stalkear, porque eu via tacinha de vinho, eu via coisinha, eu via foto, aí eu baixava e ficava vendo, e de madrugada eu ficava entrando em site para ver se eu via mais alguma coisa, se eu pegava mais alguma informação, e aí eu decidi, eu vou parar de stalkear. Mas, lembra que tem a pasta, né? Pois é, naquele dia que ela falou assim, ó, não tem volta, alguns dias antes ela tinha me mandado mensagem perguntando da pasta, que ela estava precisando da pasta, que inclusive era para mim ver o valor que ela ia depositar, ia pagar. E aí, dias depois, né, eu fiz a consulta, que eu estava chorando, porque ela veio falar comigo e não falou mais nada, foi muito seca comigo. Aí, no outro dia, né, eu mandei aquele texto, ela me dispensou. No outro dia, eu vi essa publicação no Face, que eu falei, agora eu vou aprender, mas eu tinha a pasta para enviar. E aí demorou alguns dias. E aí, na minha cabeça, era uma pasta que ela tinha, que era certificado, era coisas, né, pessoais, certificado, essas coisas. E ali dentro tinha fotos, né? Fotos dela, para você entender, né? Fotos dela com a mãe dela, de criança. E a mãe dela, infelizmente, né, faleceu quando ela era criança e tinha fotos. Então, imagina, fotos irrecuperáveis. Simplesmente não tinha como, né? Imagina eu imagino, a minha mãe é falecida, mas eu imagino se fosse eu quando criança, né, o valor que isso tem. Mas, na minha ideia, eu precisava me vingar de alguma forma. Eu tinha que me vingar dessa mulher. Eu tinha simplesmente que dar o troco de tudo que ela tinha feito, de ter ficado com todas as minhas coisas, de não ter nenhuma satisfação, nada. Eu tinha que me vingar de alguma forma. E essa seria, para mim, naquela época, a maneira com que eu iria me vingar. Eu fui numa papelaria, comprei um rolo de durex, fechadinho, lacradinho, bonitinho. E a minha ideia era o quê? Eu iria picotar cada documento, cada foto, cada coisa daquela pasta. Era uma pasta Brasil, cinza, se eu não me engano. Cada coisa eu iria picotar, iria botar num saquinho, eu iria chacoalhar, mas bem picotadinho assim, iria chacoalhar. Iria botar um bilhete divirta-se montando, iria botar esse bilhete, o saquinho, iria botar uma fita durex para ajudar, né? Para fazer ali o quebra-cabeça. Essa era a minha ideia. E eu ia me vingar. E aí eu peguei essa pasta Brasil, sentei na minha cama, botei a pasta Brasil, eu tinha um rack, botei a pasta Brasil, botei uma tesoura e eu nem sei por que eu botei aquela tesoura, mas a ideia era picotar, mas eu botei a tesoura e botei a fita durex. E eu fiquei mais ou menos uma hora encarando aquela pasta.
olhando para aquela pasta Brasil. Ela fechada, eu encarava aquela pasta. Sabe, eu estava hipnotizado por aquela pasta. E depois daquela 1 hora, mais uma vez, Deus foi muito bom comigo, Jesus, né? Incrível. Eu falei assim, não, eu vou me vingar sendo melhor do que você. E aí, porque a minha vingança tinha ficado com tudo, tinha, para mim tinha me passado a perna, tinha sido leviana, tinha me destruído de todas as formas. E aí foi quando eu pensei, eu vou me vingar sendo melhor do que você. Deixei a tesoura e o durex de lado. Peguei aquela pasta Brasil, eu acho que isso foi num sábado. Naquele mesmo sábado, eu pedi o carro do meu padrinho, meu cunhado, emprestado, fui no shopping, botei a pasta Brasil no envelope, botei no Sedex, eu lembro que foi R$ 153,72 o valor que eu paguei. R$ 153,72, eu não me esqueço. Eu olhei, botei, não picotei nada, né? Botei e aí eu olhei aquele tag dos Correios, né? Um tag compridão, tirei foto. E aí quando eu fui enviar para ela, eu lembro que eu pensei assim, não, esse vai ser a minha libertação. E aí, de frente para o correio, eu estava no shopping, na parte de baixo do shopping, né, a área de serviço, tem um correio. De frente para o correio, eu bloqueei o contato. Eu bloqueei o contato. E dali, várias e várias vezes, lembra? Eu tinha há poucos dias parado, né? Decidido que eu iria parar de stalkear. E eu olhava aquele contato, eu bloqueei, excluí, mas eu pensava, não, eu vou adicionar de novo, não, eu vou desbloquear, e aquela confusão, e aquele vício, e eu queria stalkear, mas eu continuei firme no meu processo. E aí eu comecei a ver vídeos, exatamente, talvez como você está fazendo nesse momento. Eu comecei a ver vídeo, e comecei a aprender. Só que os conteúdos que eu via, como eu estava passando, na época eu nem imaginava, né, que era todo aquele turbilhão de rebote. Como eu estava passando por todo aquele turbilhão de rebote, eu comecei a ver vídeos, mas não tinha conteúdo aprofundado, de fato. Para mim, começou no começo, olha, tudo é novidade, então estava me ajudando, mas chegou um determinado momento que parecia mais do mesmo, parecia que não tinha, eu estou falando da minha experiência, tá? Então parecia que não tinha a profundidade. E aí eu comecei a estudar, fazer curso, comecei a participar de workshop. Eu lia muito, 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 muito. A ler, a fazer curso. E na época era mais forte o Facebook. E aí eu participava de grupos do Facebook e comecei a ajudar ajudar outro, aí aí ajudava outro, enfim, e começava a ter resultados e tudo. E dali eu nunca mais parei. Até então, que uma pessoa nesse Facebook, né, nesse grupo de Facebook, falou assim, olha, eu vejo o quanto você sabe, o quanto... Será que você poderia me ajudar? Me atender, e foi a primeira pessoa que eu atendi,
Nem sabia quanto cobrava, nem sabia como fazia, enfim, né? Podia atender já, mas eu também, os cursos, as coisas que eu fiz, eu não tinha o intuito de ser terapeuta, de ajudar, não me sentia, de certa forma, capaz, né? Até porque eu tinha aquela visão de que o cara tinha que ser foda, o cara tinha que ser perfeito, o cara não podia passar desse problema. Inclusive, eu conversei até uma amiga minha, terapeuta também, conversei um dia sobre isso anos atrás, conversei com ela sobre isso, e ela falou, olha, Cliff, eu acho uma excelente ideia, porque o diferencial que você vai ter é justamente por você ter passado por isso, por você saber disso. Esse é o grande diferencial. Coisa que quem nunca sentiu a dor que você sentiu, ou que se sente nessa situação, nunca vai conseguir ser empático ou compreender profundamente. Aquilo também foi um impulso. E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas e comecei a atender, comecei a produzir conteúdo e, enfim, e eu nunca mais, vou colocar assim, parei o meu processo de evolução, de olhar para mim mesmo, de ressignificar questões comigo mesmo. Tenho as minhas lutas, hoje são um pouquinho bem diferente daquelas que foram um dia, mas principalmente uma coisa que ficou para mim desse processo todo. Eu comecei a me aprofundar em rebote, né? Aí conhecer o termo, aí eu comecei a entrar e a atender, a me especializar, e assim foi indo, e hoje eu estou aqui. Mas uma coisa que sempre eu tenho para mim, que como lá atrás, até os conteúdos me ajudavam, mas chegou um momento que para mim parecia muito rasos. Eu já te respondo, Brian. O conteúdo muito raso, eu prometi que eu não ia produzir conteúdos rasos. Eu não ia produzir conteúdos de técnicazinha. Eu não ia produzir conteúdos de manipulação, porque o que eu fiz lá atrás, mesmo sem saber, eu fiz técnicazinha, eu fiz manipulação. Isso me trouxe muito mais dor, muito mais sofrimento. Isso é uma das coisas que eu prometi para mim não fazer. Ei, você gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, claro, dar aquele joinha para aquecer o coração. E aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Caso você queira falar diretamente comigo, vou deixar também a aula do relacionamento rebote, do término até a reconquista, para você se aprofundar passo a passo. E o livro da dependência emocional, se o teu coraçãozinho tá muito dolorido, tá? E aqui do lado, tem 2 vídeos para você continuar, para você ver, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo.